Meu nome é Adria Noronha, venho falar de um lugar de uma mulher que fala da ancestralidade, vim da tribo Araucará, vivi de caça e pesca até os 7 anos de idade. Hoje atuo através da sobrancelha trabalhando com mulheres. Há 19 anos escuto mulheres e me fez estudar há 10 anos essa matéria que se chama mulher. Saí da técnica de sobrancelha e então há 10 anos eu estudo e tenho formações sobre a saúde psíquica feminina. Então hoje a gente vem falar de um livro que é muito especial para nós que vem nos acompanhando há anos de transformação. Sei que muitas mulheres que estão escutando têm esse livro e ou leu, ou já ouviu falar, ou querem comprar, ou tem e não leu tudo. Então, estamos aqui para fazer um chamado, iniciando pela introdução do livro e para poder fazer uma imersão na leitura desse livro, que são 15 capítulos. Então, quero começar falando sobre o título Mulheres que correm com os lobos. Isso quer dizer o quê? Mulheres que correm com os lobos especificamente é um animal que, como a mulher, no seu estado natural, saudável, eles são brincalhões, eles têm senso coletivo, eles gostam de andar em matilha. Será que alguma mulher está se identificando com isso? Eles caminham juntos, eles têm faro. Então, e até eu acho interessante que quando eles são considerados rebeldes, eles são considerados uma ameaça para o meio. Então, a gente vai conversar aqui, vamos ver sobre essa questão da mulher selvagem ser colocada como uma ameaça, quando não é uma ameaça. Nós não estamos falando, eu especificamente não estou falando no lugar de uma mulher e na libertação da mulher que é contra a família, que é contra os valores familiares e homens, não é sobre isso. É, na verdade, a favor da libertação da mulher, da libertação da adaptabilidade da mulher na sociedade, nos dogmas, o que é imposto, principalmente quando nós falamos no lugar de mulher, parece que dá a sensação que é contra os homens. Eu quero deixar bem claro que não é sobre isso, até porque eu defendo os valores, eu venho de relacionamentos longos, e é sobre a maternidade, né? Hoje é o excesso de afazer que faz com que as mulheres não estejam no instinto natural e chegam a morrer se adaptando a esse meio de sistema que vamos conversar e explorar aqui. Então, falando sobre isso, sobre Mulheres Correm com os Lobos, que é esse título, também agora vamos falar sobre Somos Uma, que é da nossa amiga Cristiane, que vai falar sobre o título especial para esse momento. Meu nome é Cristiane, eu sou publicitária, atualmente tenho a minha própria empresa de marketing e fui convidada pela Lívia e pela Adria para fazer parte do Somos Uma, que é um podcast voltado exclusivamente para falarmos sobre mulheres, sobre a mulher em seu estado mais limpo e instintivo, e vamos discutir durante todo o podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, a cada episódio, a gente vai estar aqui falando sobre um capítulo, junto com vocês. E por que do nome Somos Uma? Né? Tem uma coisa muito instintiva da escolha do nome, né, entre nós três, mas isso diz muito sobre os arquétipos da mulher, né? A mulher, a mãe, a sábia. Então, esses três arquétipos fazem parte da mulher, de cada uma que somos, e cada arquétipo desse aparece em algum momento da nossa vida. Então, como eu explicaria o logo que nós criamos? A partir do nome que nós escolhemos, né? Essas três mulheres que estão no logo, elas
representam nós três e esses três arquétipos da mulher selvagem que a Clarissa, a todo livro, em todos os contos, ela tenta resgatar, né. Como a gente tem como subtítulo além da superfície feminina, nós entendemos que essas ondas e esse posicionamento de cabeça é quando a mulher está emergindo de um trabalho muito profundo. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas o fundo do nosso logo é um azul profundo, que é o azul do oceano, que é o azul quando você mergulha, que é onde estão as nossas sombras. E aí, de alguma forma, esse momento da subida é aonde tem o respiro e o farejar, que é aí aonde a gente se encontra com o lobo. O lobo, quando quer uivar, coloca o focinho para cima, e nesse momento ali a gente está terminando um trabalho de atravessamento de profundidade. E o Somos Uma, porque além de estarmos as três aqui, nós também fazemos parte, todas nós, cada uma de vocês, também tem esses três arquétipos dentro de si, que faz parte do nosso instinto de mulher selvagem. Eu espero que vocês tenham entendido, eu acho que a mulher principalmente vai entender o porquê dessa marca, de como, por que nós criamos esse nome. Tem um detalhe que é o microfone do podcast no final, e ele tem uma onda. O que a gente quer dizer com isso também? Que a gente está reverberando essa comunicação de nós mulheres para outras mulheres e reverberando tudo que a Clarissa já traz há muito tempo através desse livro, através dos estudos dela. Então, agora eu vou deixar minha palavra aqui com a Lívia, que é a nossa levantadora da bandeira. Vamos lá fazer o podcast. Bem, gente, primeiramente, seja muito bem-vinda. Eu sou Lívia Diniz, sou jornalista de formação e especialista em autoestima, analista comportamental, agora ingressando na psicologia, após muitos processos e especializações até aqui. E eu vou contar um pouquinho para vocês como é que tudo isso começou, né? Da trajetória inicial até a gente chegar no formato de podcast. Meu primeiro contato com o livro Mulheres Correm com os Lobos foi em 2012. Eu tinha aí 25 anos, a convite de uma chefe na época, que participava de roda de mulheres com esse grupo. E eu fui participar, fui muito bem recebida. Lembro que as mulheres estavam maravilhadas por eu ser muito nova e estar chegando nessa roda. Mas eu estava até comentando com as meninas que eu li o livro e eu não entendia praticamente nada, parecia que eu estava lendo grego. E eu consegui assimilar muito mais pela troca ali do papo pessoalmente, presencial, com as mulheres, né? E eram mulheres na faixa de 35, 40 para cima, né? E isso é muito curioso, porque exatamente esse ano é o ano que eu faço 40 e é o ano que é simbólico, né? Um ano que, como é que fala? Representa muitas mudanças para a mulher. Falam que é a fase da loba, né? Uhum. Então, Legal. tudo está muito ligado. Então, eu tô com a mesma idade de quando eu fui recebida por essas mulheres lá em 2002. Olha que lindo isso, né? E aí, em 2013, eu engravidei, tive minha filha, e em 2014, de fato, começa o meu despertar, e eu começo a mergulhar, de fato, no autoconhecimento, em busca por respostas, e esse livro ficou esse tempo todo lá em casa, de vez em quando eu lia alguma coisa, mas só em 2020 mesmo, na pandemia, que estava todo mundo trancado, não tinha, né, muitas possibilidades do que a gente fazer. E aí, eu num bate-papo online com a Adria, falei: Adria, você não tem o livro Mulheres Correm com os Lobos? O que você acha da gente aproveitar a pandemia para a gente ler ele? Porque eu tinha ele e nunca tinha terminado, de Uhum. fato, de ler o livro. E a Adria também não. E aí a Adria topou, se animou e falou assim: eu também conheço mais algumas amigas que têm esse livro e também nunca terminou de ler. E aí a Adria fez o convite para essas amigas e a gente começou o nosso primeiro encontro online, né, a nossa roda online, para poder terminar a leitura do livro. E aí foi tão transformador, foi tão impactante, que a gente fez uma segunda roda online depois que a gente tinha terminado a primeira leitura. E aí na segunda roda online é quando a Cris chega com a gente. E a gente continuou sendo impactada e transformada pelo livro. E a partir disso, a Adri sentiu a vontade de levar isso para as outras amigas delas e clientes. Então é quando a gente começa a fazer essas rodas presenciais lá no estúdio da Adria.
Só que assim, na época do online, eu tinha amigas que queriam participar, mas o fuso horário, por exemplo, às vezes não batia, ou então a pessoa não poderia estar ali ao vivo, presencial com a gente, né, no online. E no presencial, no físico, tinham amigas que queriam participar, mas eram de outro estado, né, ou então moravam no Rio, tinha que atravessar a ponte, aquela coisa toda. E a gente já tinha comentado um tempo atrás de fazer nesse formato de podcast, até que esse ano eu cutuquei elas novamente, falei assim: "Vamos botar esse projeto para rodar, porque é uma maneira da gente alcançar mais mulheres Sim. e da mulher acompanhar no seu próprio ritmo também a leitura do livro". A gente vai estar fazendo aqui a leitura do livro, uma vez no mês. Então dá tempo de você ler um capítulo para acompanhar no próximo mês junto, com a gente. Então seja aí muito bem-vinda nessa jornada para mergulhar pelas profundezas, né, além da superfície feminina. E a gente vai entrar um pouquinho agora aqui na introdução, e a Adria vai continuar falando um pouquinho da introdução, a Cris também, e daqui a pouco eu retorno para falar um pouquinho da introdução também. Voltando para o logo, que somos uma, a gente percebeu que os encontros das mulheres, todos os relatos vinha de uma síntese que as mulheres passavam. Então, quando a Lívia comentou agora, que me veio como que parece que você está lendo em código quando você está lendo o livro. Por quê? Porque é Verdade. cheio de símbolos e arquétipos. E um linguajar assim que vem da Clarice, que é uma pessoa que é muito estudada e é muito rico de conhecimento, que faz com que você se incomode um pouco aí. E por quê? Os arquétipos são usados para poder sinalizar padrões femininos, como se fosse tocaia, que atravessam gerações. Em especial, eu quero trazer agora, para essa geração agora, quais são os sinais que você vai se identificar. Uhum. Somos uma quer dizer que todas nós vamos nos identificar com uma síntese de quê? Apagamento, exaustão, Performance. adaptabilidade, Uhum. performance, perfeição, Uhum. síndrome da boazinha, agradar todo mundo, morrer para servir. Então, aqui nós estamos juntos fazendo um chamado para acordar. Vai incomodar, porque vocês vão ver que parece que entrar na tua casa. Parece que será que ela entrou aqui em casa e sabe das histórias que eu tô passando? Então, existe muitos sinais que vai assim da pele para dentro, só você vai saber e você vai falar assim: esse livro tá falando comigo. Esse é um tipo de livro que vai acompanhar a sua vida, é livro de cabeceira da mulher. Então, ele vai falar, você abrindo aleatoriamente para poder pedir alguma instrução, como o oráculo. E nós estamos fazendo esse chamado porque, como a Olivia comentou, não sei qual é o contato e intimidade com o livro, mas se você não tiver nenhum, a gente vai estar aqui para facilitar essa imersão. E te garanto que você não vai ser a mesma ao 15 capítulo. Vai ser outra transformação, porque vai vir alertas de transformações de você falar assim, caramba, é aqui que eu tô dormindo. Muitas mulheres acabam mudando sua vida. Eu, particularmente, com esse livro aqui, lá na minha avó, fui criada pela minha bisavó, curandeira e parteira, que ela me ensinou contos. Então, para a gente tomar. A gente tinha muitos contos e lendas. Então, tinha a Uhum. Matinta Pereira, quem sabe, sobre contos e lendas Uhum. amazônicos, vai entender. Tinha o Boto Rosa. Por que que era o Boto Rosa? Porque a gente não podia. Eu cresci com medo do Boto Rosa. Por quê? Minha avó falava isso para quê? Para ensinamento, como contos que Clarice trouxe, para que você se ligue sobre o que pode ser tocaia para nós lobas, tá? Então, é aquele homem que vem falando no ouvido. Quando a Fala mulher aparecia mansa. grávida, e que ninguém sabia quem era o pai, porque era aquele cara que sumia, e a gente falava, era do Boto. Por quê? Não era um homem, é um Boto. Então, é desculpa que os homens, né, se tinham relações com as mulheres e não assumiam os filhos. Então, assim, quando não Viravam tinha pai, botos. era o Boto, filho do Boto. Então, assim, como os contos que veio como ensinamento na minha vida, esse livro com os contos até hoje me orientam. Me orientam, assim, na minha vida pessoal, amorosa, como que vocês vão ver no conto da Mulher Esqueleto.
Uhum. onde o esqueleto que fala mulher esqueleto, que a gente tem medo de se relacionar porque a gente vai ver o esqueleto do outro. Você tá à procura o quê? Da carne. Então procura da tua carne. Então mulher esqueleto mostra assim, tá, você não vai ficar só carne não, você vai pescar também o esqueleto. E é isso que vocês vão ver sobre relações. Tem o patinho feio, que é quando a gente quer se adaptar a lugares que não somos nós, quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente acaba querendo se introduzir e querer se agradar e lugares que não combinam com a gente. O famoso barba azul, Uhum. que vem com o quê, gente? A gente percebe que mulheres que têm relações abusivas em relação a uma característica. Eu conheci uma pessoa, uma mulher que ela, toda parceiro dela havia violência física. Por que comigo não há violência física? Porque assim como o Barba Azul, o conto fala sobre o sangue que chora, que é aquele padrão feminino ancestral. Se você for estudar o padrão da sua mãe, sua avó, passou pelo mesmo padrão de abuso das suas relações. Tem aquela que acaba tendo baixa estima em toda a relação. Então, você vai ver no Barba Azul que tem uma sinalização pessoal sua que você atrai porque é o sangue que chora. Pode parecer como código agora que eu tô falando com você, mas vocês vão observar que eu convido vocês para ir até o fim sobre o que a gente está falando e a libertação através do contos ancestrais, ouvindo sabedorias como se fosse da nossa avó, como se fosse da minha avó. A Clarice mesmo fala que ela sonhou em cima de uma senhora e ela olhou para a senhora e falou assim: "Ah, não é para você estar aí, você é uma senhora, eu que tenho que estar te colocando no ombro". E quando ela olhou para baixo, a senhora estava em cima do ombro de outra senhora, que estava em cima do ombro de outra senhora. Isso quer dizer que, simbolicamente, como o livro todo fala, que isso vem de sabedoria ancestral, que Uhum. se foi perdido com o tempo, com dogmas religiosos, e estamos aqui com essa sabedoria na nossa mão. E eu tenho muito respeito por esse livro e peço licença à ancestralidade, peço licença à sabedoria feminina, eu peço licença para o matriarcado, para a gente recuperar essa natureza instintiva aí. Então, passo a palavra para a Cris, para falar sobre a experiência, Cris, com esse livro com você. É, o livro, ele é um atravessamento mesmo, assim. Eu vejo ele como um livro que inicialmente fala com o seu inconsciente, né. O jeito que a Clarissa traz os contos, eu acredito que seja para dar essa abertura inicial, né. Contar histórias é um jeito de deixar aquilo que ela quer ensinar familiarizado com o inconsciente. Como ela, trabalha muito a psicologia analítica do Jung, é nada mais justo que ela trazer contos, né. O Jung fala, estudou muito sobre sonhos, então todos os sonhos têm significados, então como que o inconsciente conversa com a gente através de sonhos, né. Eu tô falando isso porque eu tive um sonho essa semana que foi muito significativo, e Hum, procurei saber, assim, dentro do estudo de Jung, como aquilo poderia trazer para mim um significado. Então, eu acredito que, eh, o inconsciente, quando a gente não está aberto para ouvi-lo, a gente não consegue entender o que está vindo, o que tá sendo, vindo à superfície. sim, E acho que esse livro, ele ajuda a gente, do início ao fim, a refinar o nosso ouvido para entender o que a gente precisa trabalhar através da comunicação do nosso inconsciente. perfeito. Então, a forma que ele consegue se comunicar com a gente é através do conto. Assim como os sonhos são contos que o inconsciente conta pra gente daquele momento que a gente está passando. Perfeito. Então, a Clarissa, ela não, coincidentemente, né, por ser uma psicóloga analítica junguiana, ela trouxe contos para poder facilitar. É como se os contos fossem uma espécie de artefato que quebrasse o muro entre o consciente e o inconsciente. Então, Perfeito. cada conto
teu muro está sendo quebrado. Cada Perfeito. conto, o muro como se fosse o muro de Berlim, né? Que todas as pessoas chegaram ali, foram quebrando até que aquele muro foi derrubado. Eu acho que no final do livro, o teu muro vai ser derrubado. Mas ainda pode ser que ainda tenha mais um muro para ser derrubado. Então, você vai precisar se dar um tempo, ter novas experiências, com uma nova comunicação com o seu inconsciente e ler novamente o livro. Como a Adria falou, é um livro de cabeceira. Então, em algum momento o livro vai falar com você diferente. Por quê? Porque o seu estudo e a sua comunicação com o seu inconsciente está mais refinada. Então, você vai conseguir se comunicar, você vai conseguir ler um conto e daqui a uma semana entender o porquê que aquilo te tocou, né? Como numa sessão de terapia, né? O livro não é uma sessão de terapia, mas ele é muito terapêutico, Inclusive, você né? pode levar, né, o que te despertar no livro para a Para sessão a de sessão de terapia, terapia, né? exatamente. E, e aí, assim, só ambientando, né, o que a Cris estava falando, esse livro, ele é dividido em 15 capítulos Uhum. e cada capítulo, ele é um conto. Então, eles são capítulos independentes, né? Eu posso ler o capítulo 1, depois eu posso ler o capítulo 10, porque um não interfere no outro. Mas aqui a gente vai Perfeito. seguir a sequência para quem quiser acompanhar essa leitura, que é como a gente fazia nas rodas presenciais, tá? E aí, aqui tem um termo que eu acho bacana de ser lido, para quem tem o livro da capa vermelha, na página 21, que fala sobre o termo selvagem. O termo selvagem, neste contexto, não é usado em seu atual sentido pejorativo de algo fora do controle, mas em seu sentido original de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tenha uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras, mulher e selvagem, fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas reencarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. Então, assim, muito forte, né? E dentro de toda essa trajetória, dessa jornada com a gente, vocês vão mergulhar em vários processos, né? Em vários capítulos, é abordado sobre a questão da vida, morte e vida. Que é essa questão que a gente tem que deixar fases nossas morrer para poder o novo renascer. Então, o tempo todo é trabalhado essa coisa do desconstrução e reconstrução, né? E aí tem muito a ver também, em vários capítulos ela fala sobre floresta subterrânea. O que seria essa floresta subterrânea? É a floresta do nosso inconsciente, que é quando o momento que a gente está se sentindo perdida, é o momento que a gente está mais questionadora, a gente não sabe para onde vai. Então, aquele momento ali é da nossa floresta subterrânea que a gente está tentando se encontrar. Toda mulher passa por esse processo de se perder de si Sim, para se verdade. reencontrar, né? E é necessário esse processo para depois chegar à fase de reconstrução, né? Que a gente fala numa linguagem mais de psicologia, é quando você está deixando padrões antigos, identidades antigas para nascer uma nova identidade Não é fácil, né? sua. E não é fácil e não acontece do dia para o outro. É. Tem que ser um processo, né? Assim também como em alguns capítulos são abordados a importância da mulher se conectar com o criativo dela, né? Por muito pela correria do dia a dia, pela vida corrida, o automático, você acaba deixando de lado aquela sua criatividade, aquele seu hobby. E o livro resgata exatamente que essa criatividade é importante a mulher ter essa conexão, porque é isso que renova a nossa energia. Então, se você gosta de pintar, de escrever, de tocar violão, Por que né, não tem de feito, dançar, então é importante essa conexão. Resgata isso. O livro te traz resgatar o tempo todo isso também, porque isso Resgate da alma, te né? reconecta, né? E isso, eu estava lendo ontem que isso também são formas de regulação emocional. Olha que coisa, Legal. né? Então, não é à toa que é sugerido isso pela mulher selvagem, porque além de regular a gente emocional, potencializa a nossa criatividade, nos reconecta com nós mesmos, com a nossa Nosso alma instinto, e renova, né, a nossa energia para continuar aí nas tarefas diárias, do dia a dia, que a gente sabe que a gente tem que se... como é que fala? Se desprender aí entre vários papéis, né? De mulher, de mãe, Empreendedora, profissional, empresária, empresária. Então, se você não tiver algo que te renove,
qual é o caminho? É depressão, né, Fadiga, apatia, falta de esperança, falta de melancolia. criatividade. E ela fala que Uhum. justamente quando isso acontece é porque a sua mulher selvagem está longe de você, Lindo. né? Uhum. Então, o intuito desse livro é te trazer cada vez mais essa mulher selvagem, despertar essa mulher selvagem que existe dentro de você, para que você possa aprofundar junto com a gente aí nesse caminho além da superfície, né? Que é como diz o nosso slogan, além da superfície feminina. E aí eu queria que a Cris também convidasse vocês para os nossos canais, né? Para É, acompanhar esse processo junto com a gente. porque o que que a gente pensou com o podcast também? Que como o livro leva você para uma imersão, né? Você vai sentir não só com a leitura, né? Com os olhos, você vai sentir com o corpo. Então, a ideia também é que você sinta o podcast de várias formas. Você vai tirar sua dúvida com a gente quando você for comentar no YouTube, que vai ser um canal que a gente vai estar. Você vai poder falar com a gente no Instagram. Você vai poder ouvir e ver a gente no Spotify. E também vai poder criar uma imersão, uma experiência, uma sensação através de cada playlist que a gente vai estar disponibilizando no Spotify, que a gente acredita que todas aquelas músicas foram escolhidas para cada capítulo, para que você realmente tenha uma experiência com o podcast e não só o visual ou a escuta. Você vai imergir na experiência que a gente está trazendo para vocês. Então, onde que vocês vão encontrar o podcast? Todos eles vão estar com o mesmo arroba, que é Somos Uma Podcast, YouTube, Instagram e Spotify. No Spotify você vai encontrar lá o nosso canal mesmo de podcast com todos os episódios e também a nossa playlist, onde nós vamos ter 15 playlists que cada uma corresponde a cada episódio do livro. Então, o que a gente quer trazer para você aqui é realmente uma imersão à experiência do livro. E a gente espera que vocês interajam, a gente vai estar lá para responder, tirar dúvidas, o que vocês precisarem. Não fiquem com vergonha de perguntar, de achar que a sua pergunta é uma pergunta boba. Não, você está começando agora a se comunicar com o seu inconsciente. Então tá tudo bem. Vai lá e faz sua pergunta, interage. A gente está aqui disponível para poder ajudar vocês a ler o livro e a recuperar a sua alma feminina. Mostra a capa do livro aí, Cris, para as mulheres Então, essa é a capa queiram, para quem ainda do não tem. livro, né? Você pode encontrar em outras versões, tá? Mas essa é uma das que é mais conhecida. Nós três temos aqui. Eu tive a primeira versão de capa branca, Olha aí, que a está minha já é emprestada, essa. que está emprestado com a minha tia. E olha que interessante, eu emprestei para minha tia não leu o livro todo, ela fez a formação em psicanálise, terminou a psicanálise e ainda não terminou de ler o livro. Então, ou seja, já fica aí o convite para as mulheres que têm o livro e da mesma maneira que a gente começou, não tinha terminado de ler. Exato. Na época, a gente chegou a fazer umas 6 rodas, né? Até chegar aqui nesse modelo de podcast. Estamos aqui novamente, né? Exatamente. Agora a roda aumentou, porque além da gente aqui, tem pessoas que a gente não tem nem como contabilizar nesse momento, porque, né, internet é um mundo que pode entregar isso aqui para milhares de pessoas, milhões de pessoas, então a nossa roda aumentou. E o Exatamente. chamado é para essas mulheres que sentem aí, que é um chamado para todo Uhum. momento, e até mesmo vocês vão ver que é um incômodo, que esse chamado vai fazer com que você sinta um pouco de resistência, talvez, mas posso dizer para vocês que com esse formato de roda, de acompanhamento com outras mulheres que facilitam a leitura, é muito mais fácil. Então, começar agora e como que nós fazemos e indicamos que vocês façam. Uhum. Vamos ter no mês lançando um podcast por mês que será relacionado a um capítulo do livro. Exato. Com isso, eu nem sei quantas páginas, pelo menos o primeiro capítulo é bem pouquinho. Então, para não esquecer muito longe, creio que vai ser no começo de cada mês. Então, assim, lá para a quinzena do mês, você comece a ter contato, Uhum. leia, escreva, tenha um caderninho.
para pegar os insights. Indico ter acompanhamento terapêutico. Se não tiver também, estamos aqui. Nos ajuda também você nos comunicar, nos dá força, nos alimenta para estar aqui e saber que estamos no caminho certo. Então, assim, agradeço se você tiver de se manifestar, sentir vontade e falar com a gente. E depois, quando você estiver já com as suas anotações, com livros, quando a gente estiver falando no podcast, você vai falar mais ainda contigo. Por Isso que aí. que é incômodo ler esse livro? Porque acaba fazendo com que você já saiba que você já sabe. É Você não verdade. queria saber que você tem que mudar o seu formato, o seu É. comportamento, tem que dar limite a algumas pessoas. Uhum. Então, assim, é desconfortável, mas é libertador. Então, eu faço um chamado para a gente entrar nesse lugar aí e, como alcateia, juntas como loba, entrar no inconsciente, que é a floresta, porque a floresta é escura, a gente não sabe o que vai encontrar, então vamos juntas. Então, venha com a gente, porque vai ter muito diagnósticos simbólicos Aham. da mulher e das questões contemporâneas. Então, esse livro, junto com a gente, todo mês aqui, vai poder estar com a gente e vai facilitar. É uma oportunidade. E aí já fica aqui o nosso convite para o próximo mês você acompanhar com a gente. Vai ser o capítulo La Loba. Capítulo E 1. aí a gente vai falar brevemente só algumas frases, enfim, só para você ter noção já do que te espera no próximo mês junto com a gente, Uhum. né? E aí eu selecionei algumas perguntas aqui já no capítulo da La Loba, bem fortes, assim, profundas, que ela diz aqui assim, o que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está meu relacionamento com o self instintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Ai, que lindo. Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Ah, Para onde foi La Loba? uhum. Então, fica o nosso convite para você mergulhar e descobrir todas essas respostas através do capítulo La Loba com a gente. Se a Adria e a Cris quiserem complementar algo aí desse capítulo, fiquem à vontade também. Eu tenho uma frase que eu grifei, e isso foi até na primeira vez que eu fiz a leitura, e aí li novamente, né, e realmente ainda toca muito essa frase para mim, que é: todos nós começamos como um feixe de ossos perdidos em algum ponto no deserto. Um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita atenção. La Loba indica o que devemos procurar: a indestrutível força da vida, os ossos. Profundo, né? É. E é nessa profundeza, do além da superfície, que nós vamos mergulhar e saber que somos uma nessa síntese, porque a autora mesmo, ela, durante o estudo dela, a vivência dela, a pesquisa dela, ela percebeu que a mulher, independente da cultura, Uhum. elas tinham as mesmas questões. E que, se você for parar para pensar, a mulher selvagem que vem do instinto natural, ela vem de uma natureza brincalhona, sem molde, sem a domesticação, e a gente veio para a sociedade. E a sociedade fez com que ocorresse algumas questões internas que o livro, como eu falei, que traz uns incômodos que a gente não quer ver. Então tem aqueles incômodos, e a mulher tem esse hábito de perder sangue para dar sangue. Uhum. Então, mesmo quando você vai ver no livro Síndrome da Boazinha, tem um lugar lá, um trecho que fala em relação que a mãe dava de mamar para os 7 filhos, dava de mamar e ficava com fome porque ela queria deixar vivo os 7 filhos. E os 7 filhos ficaram órfãos porque ela morreu de fome. Então, para que nós mulheres morremos, como é que fala? Não sei. Que a Para que gente não não, morra. para Não que morra de fome, a gente faz esse chamado para que a gente
possa estar alimentada até para alimentar os nossos, porque quando a gente fala da Sim. mulher, a mulher tem medo assim, poxa, será que eu vou me rebelar contra a minha família, minha maternidade, meu marido, minhas crenças religiosas? Não, não é sobre isso, é sobre você não morrer mesmo para isso. Uhum. Então, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente está falando da saúde de família, dos filhos, porque quando a mulher está bem no seu instinto natural, psico-instintivo, tudo fica ao redor, porque o Tudo que ela flui. sustenta? É. Ela sustenta, a gente vai discutir muito aqui o que que ela sustenta. A vida O, vem dela, né? o trabalho, Uhum. o marido, porque o marido para ir na paz trabalhar, ir para fora, ela tem alguém cuidando da casa, da paz. Os filhos que dependem dela, o trabalho que dependem dela. Então, a mulher, vem para a harmonia. Então, essa saúde harmoniosa aí que a gente vai trabalhar aqui. O que você estava falando, lembrei aqui, né, que a Cris estava falando que a Clarissa, ela é analista junguiana, Uhum. e o livro, o tempo todo, ele te leva a um processo que Jung apresenta como o processo de individuação, Uhum. que é o que Uhum. esse processo? É você ser quem você é em essência, e não quem você foi ensinada a ser. Então, o livro ele te leva o tempo todo a essa desconstrução de quem você foi ensinada a ser, para de fato você se reconstruir sendo quem você é em essência. Então, isso para mim foi profundo, né? E cada capítulo vai te levar para esse lugar, né? De você se conectar com você mesma e de você se encontrar e viver verdadeiramente a sua essência e na sua inteireza, né? É. Então, é esse aqui o nosso chamado para você. Fique à E vontade, sinta-se em casa. Em breve o nosso cenário também vai mudar, né? A gente vai ficar num cenário em breve mais aconchegante também. E nos acompanhe nas redes sociais, que a gente vai estar informando, né, a data de inauguração do capítulo 1, para você acompanhar junto com a gente. Mas desde já, você já pode começar a leitura do capítulo 1. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Não. Então, acho que é até isso. logo, até o próximo. Aguardamos vocês Isso. junto com a gente. Seja E gratidão pela bem-vindo atenção. e até o próximo episódio. Isso, sejam bem-vindas. Então, até o próximo episódio com a gente no capítulo 1, a Loba.